Obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de paz, saúde e muita tranquilidade. No programa de hoje nós vamos comentar do mercado do frete, impulsionado pela produção e exportação lá pela região do Arco Norte. Você vai acompanhar o comentário da doutora Letícia Moura, advogada, e ela vai falar o porquê o agro brasileiro incomoda tanto. Entenda agora os motivos por trás dos boicotes. Vamos falar um pouco da safra 24-25, que promete ser uma safra muito boa, isto é, uma safra cheia, bem produtiva. Você vai conhecer a tecnologia da semente inteligente, que foi lançada pela Matsuda Sementes. E nós vamos comentar do mercado dos frigoríficos no terceiro trimestre deste ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do frete, impulsionado pela produção e exportação pelo Arco Norte. O mercado de fretes e a logística de escoamento ganham destaque no agronegócio, impulsionados pelo crescimento da produção de grãos, projetado para a safra 24-25. A estimativa é de 322 milhões de toneladas, um aumento de 8,2% em relação à safra anterior, conforme o boletim logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O avanço nas semeaduras, beneficiado por condições climáticas favoráveis, fortalece as culturas de soja e milho. Entretanto, o transporte dessa produção até os mercados internacionais exige um sistema logístico eficiente. E nesse contexto, os portos brasileiros, em especial os do Arco Norte, assumem papel estratégico. Em outubro deste ano, os portos daquela região responderam por 35% das exportações de grãos, superando 33,9% registrados no mesmo período do ano passado. Apesar do aumento da produção, o setor enfrenta desafios. Em outubro, as exportações de soja caíram 22,9% em relação ao mês anterior, enquanto o acumulado do ano registrou 94,2 milhões de toneladas. Já o milho enfrenta uma redução de 34% nas estimativas da safra 23-24, o que pode impactar a demanda por fretes no curto prazo, mas aumenta a pressão sobre a infraestrutura logística. Além dos grãos, o transporte de fertilizantes também exige atenção. Em outubro deste ano, os portos brasileiros importaram 4,9 milhões de toneladas de fertilizantes, um aumento de quase 6% em comparação ao mês anterior. Esse crescimento reforça a necessidade de um transporte eficiente para garantir o abastecimento do setor agropecuário. E agora você vai conhecer a semente inteligente. É uma tecnologia desenvolvida pela empresa brasileira Matsuda, uma empresa genuinamente brasileira. Essa semente é realmente uma mega novidade no mercado de pastagens. Confira. Eu estou no stand da Matsuda. A Matsuda é uma empresa, vamos dizer, ela não fez 100 anos ainda, ela tem 75, 76 anos. É uma empresa que ainda conserva as características do japonês. Como a coisa tem que andar, como a coisa tem que funcionar. O japonês, de maneira geral, ele é muito sério, muito rígido naquele trabalho que ele faz. E a Matsuda vem dentro desse propósito desde que foi fundada. E por incrível que pareça, a Matsuda já está chegando na 5ª geração. É muito tempo uma empresa, principalmente no Brasil, manter todo esse tempo e em nível sempre crescente. Hoje a Matsuda
é uma das mais importantes empresas na produção de sementes do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Hoje, a Matsuda é uma das empresas que está, vamos dizer, se não tiver em primeiro, está em segundo lugar. Enfim, é uma empresa que mantém todas as características da região do Sol Nascente. E eu vou conversar aqui agora com Leonardo Matsuda. O Leonardo Matsuda já é uma dessas pessoas que já está em outra geração aqui na empresa. Só que a empresa segue no mesmo ritmo. Como eu falei, é uma empresa que está em ritmo crescente. Leonardo, me diga uma coisa, como é que a Matsuda consegue manter esse padrão de qualidade e sempre melhorando mais? Olha, Antônio, esse padrão de qualidade da Matsuda, vamos dizer assim, iniciou desde a época dos meus avós, né? Meus avós sempre disseram o seguinte: olha, se você for fazer algum trabalho, algum serviço, algum lançamento, algum produto, tem que ser muito bom e tem que dar resultado para ajudar os nossos clientes. E no caso, assim, da parte de semente para pastagem, que iniciou a Matsuda na década de 40, né? Meu pai iniciou procurando, assim, variedades de sementes, assim, que diferenciava no mercado naquela época. Assim, o pessoal não distinguia o mato do capim de pastagem. Iniciou assim a Matsuda. E com isso, teve assim, a busca de necessidade de parte de suplementação mineral, que complementa a pastagem, né? Vamos dizer assim. Necessidade da parte seca, a parte de chuva. E foi criado a parte junto à suplementação mineral. Tanto é que a Matsuda tem mais de 100 formulações específicas de acordo com o bioma do Brasil, tanto da parte de chuva, da terra, né, vamos dizer assim, e o solo, vamos dizer assim, e várias tecnologias foram lançadas de acordo com a Matsuda. Um exemplo do sucesso que hoje no Brasil todo é o MG12 Paredão, que é exclusivo da Matsuda. Esse MG12 Paredão da Matsuda, eu tive o privilégio de fazer um trabalho agora recente, milho com capim paredão. E realmente o resultado, eu não diria fantástico, é sensacional. É uma tecnologia que veio para ficar. É uma tecnologia que está revolucionando a pecuária, tanto de corte quanto de leite. Mas a Matsuda não para aí, não. A Matsuda tem um padrão de qualidade de semente que é incomparável. É a semente inteligente, é isso mesmo? Correto, semente Série Gold, para ser mais específico, né? É o único, junto com a parceria da Incotec, que a Matsuda tem exclusiva há mais de 15 anos de parceria, que nós vemos assim, desenvolvendo essa tecnologia do revestimento, da proteção da semente, que reage de acordo com o clima, a umidade adequada para ela rebrotar e nascer. Vamos assim, esse ano passado nós lançamos a série Gold Green Star com tratamento biológico, revestimento com tratamento biológico. Foi a primeira semente revestida com tratamento biológico de semente para forragem tropical mundial. Foi um lançamento mundial. Foi a única empresa que lançou esse tratamento. Bom, mas a Matsuda, como eu disse, ela não fica só no caso das sementes. A Matsuda é muito mais do que isso. A Matsuda, ela não vende semente, ela não vende implemento agrícola. Ela vende tecnologia, ela vende resultado, ela vende certeza de produção e de produtividade. Emanuel, o que é a semente inteligente que é só a Matsuda que tem? Antônio, a Matsuda é pioneira, né, na parte de tratamento de sementes. Nós produzimos aí sementes inteligentes para integrar ao agricultor, ao pecuarista, uma semente que possa germinar na hora correta. Esse tratamento e essa incrustação traz todos esses benefícios, além da produção, do maior aumento, além do aumento na produção, um maior ganho de peso para o rebanho e trazendo toda a tecnologia que a Matsuda tem há mais de 75 anos no mercado. Por incrível que pareça, eu estava conversando com um pecuarista agora, e ele faz uso da semente inteligente Matsuda. E olha o que aconteceu na fazenda dele. No dia 8 de março, ele jogou a semente no chão.
Foram 19 dias de seca. Resultado, conscientemente a gente vai imaginar que vai morrer tudo, nenhuma vai germinar. Primeira chuva que deu, no 20º dia, as sementes germinaram e o pasto ficou a coisa mais linda do mundo. É por isso que a gente fala que a semente é inteligente. Quando ela encontra o ambiente ideal para germinar, ela germina. Caso contrário, ela fica latente. É mais ou menos isso? Exatamente, Antônio. Ela entende que quando o solo necessita, quando está com um teor muito alto de umidade, essa semente vai entrar em germinação. Por isso que nós falamos que são as sementes inteligentes. Hoje a Matsuda tem um leque muito grande para atender todo o público e todos os tipos de propriedade. Temos o mix cerradão, que são a mistura de 3 espécies forrageiras, que é uso exclusivo da Matsuda. É um mix voltado para época mais seca do ano, uma maior produção. Temos a linha Série Gold, que já é a 5ª geração das sementes. Temos a linha da Gold Star, que seria para plantio direto na 3ª caixa. E o último lançamento da Matsuda é a semente Série Gold Green Star. Essa semente é a mais nova tecnologia do Brasil. Ela é tratada com nematicida biológico e é livre de microplástico. Esse microplástico é um apelo voltado da União Europeia, que a Matsuda trouxe essa tecnologia e já encapsulou nas sementes, para entregar uma pecuária sustentável e uma agricultura sustentável. Diante de tudo isso, é aquilo que eu falei logo no início da reportagem. A Matsuda, ela não vende semente, ela vende tecnologia, ela vende qualidade, ela vende ética, ela vende produção e ela vende produtividade. Por isso que uma empresa dessa, genuinamente brasileira, mas com o pensamento e com todas as ações voltadas para o Japão. É assim que a coisa funciona. É uma empresa considerada muito séria. Por isso que ela tem um portfólio de sementes que, basicamente, nós podemos dizer que é único no mundo. Além das sementes de forrageira, de capim, vocês têm mais o quê? Quais são as outras variedades de capim, outros tipos de capim? Hoje a Matsuda, ela já trabalha há mais de 18 anos com a parte de pesquisa de novos cultivares, né? Nós temos uma ampla linha e produtos exclusivos da Matsuda, porque nós realizamos a pesquisa própria. Então hoje, o último lançamento que a Matsuda realizou foi de sementes de Andropogon, que é para uma região de área mais seca, sementes de Tijuca, que é uma Cetaris fascelata, Ares 2, que é um material voltado para a região sul, região fria, e em 2025 vamos lançar um novo cultivar MG18 Ares 2. Esse material é um material muito produtivo, uma das braquiárias mais produtivas do mercado e vai chegar com tudo para você aí, amigo pecuarista. E depois do intervalo, você vai ver como anda a situação dos javalis lá na Europa. E vamos falar um pouco da safra 24-25, que promete ser muito boa, ou seja, uma safra cheia. E você vai acompanhar o comentário da doutora Letícia Moura, advogada, e ela vai falar o porquê o agro brasileiro incomoda tanto. Entenda agora os motivos por trás dos boicotes. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar dos javalis, que estão atazanando a vida de vários países e produtores lá na Europa. No início da temporada de caça, a Agência Federal Belga para a Proteção da Cadeia Alimentar, ela emitiu um alerta rigoroso aos caçadores para redobrar a vigilância contra a peste suína africana. O objetivo é evitar a reintrodução da doença no país, que registrou seus últimos casos em 2018. E essa federação, ela orienta também que os caçadores se mantenham afastados de áreas onde suínos selvagens ou javalis infectados foram detectados, especialmente regiões próximas à Alemanha,
onde houve um aumento significativo de casos de PSA recentemente. Além disso, a agência solicita que não sejam trazidos carnes, troféus de caça ou produtos derivados de áreas de risco, minimizando as chances de disseminação da doença. A Bélgica ela sofreu severas consequências econômicas durante o surto de peste suína africana em 2018, quando 28 países fora da União Europeia suspenderam as importações de carne suína belga, impactando drasticamente o setor. Segundo o ministro federal da Agricultura, o David Clarenval, ele disse que foi necessário negociar durante anos para reabrir esses mercados, que representam cerca de 70% das exportações para terceiros países. A PSA não afeta a saúde humana, mas é devastadora para suínos selvagens e criações comerciais, com potenciais impactos graves para o setor agrícola belga. Casos recentes da peste suína africana foram identificados em Frankfurt, a apenas 200 quilômetros da fronteira belga, reforçando a necessidade de medidas preventivas. A colaboração dos caçadores é crucial para proteger tanto a população de suínos selvagens quanto o setor suinícola do país. E essa abordagem preventiva ressalta a seriedade da ameaça da peste suína africana e a importância de ações coordenadas para evitar prejuízos econômicos e ecológicos no setor agropecuário europeu. E agora você vai acompanhar o comentário da doutora Letícia Moura. Ela é advogada e ela vai falar o porquê o agro brasileiro incomoda tantos países. Entenda agora os motivos por trás desses boicotes. Confira. Recentemente, o CEO do Carrefour França anunciou que deixaria de comprar a carne do Mercosul. Cerca de um mês atrás, também tivemos a notícia pelo próprio diretor financeiro da Danone de que não haveria mais a compra de soja brasileira. Somado a tudo isso, a União Europeia também tem colocado pressões sobre o Brasil com seu novo regulamento de desmatamento. Diante desse contexto, surge uma pergunta inevitável. Por que o agronegócio brasileiro incomoda tanto? O que esses países e órgãos têm tanto a temer? O Brasil é uma verdadeira potência no agronegócio. Lideramos a produção e exportação de produtos como soja, milho, carne bovina, aves e açúcar. Essa liderança coloca o país em uma posição de destaque, competindo diretamente com grandes players do mercado, como Estados Unidos, União Europeia e Austrália. E o que isso significa? Que esses grandes países e players temem perder espaço para o Brasil e suas produções. Os produtores brasileiros conseguem produzir em larga escala e com custos extremamente competitivos. Isso é fruto de anos de investimento em tecnologia e da vasta extensão de terras férteis que temos. Com produtos de alta qualidade e preços atrativos, acabamos gerando uma desvantagem para os produtores de outros países, que não conseguem competir com a nossa eficiência. Muitos países dependem da soja, carne e produtos brasileiros para alimentar as suas populações e abastecer as suas indústrias. Esse grau de dependência incomoda, pois reforça a importância estratégica do Brasil no cenário global. Além disso, questões geopolíticas são constantemente usadas como justificativas para pressões comerciais, com o argumento do desmatamento, o que muitas vezes serve para proteger mercados locais e dificultar a entrada dos produtos brasileiros. O agronegócio brasileiro é responsável por 1/3 do nosso PIB e movimenta todos os anos bilhões de reais. A sua força econômica é indiscutível e desafia muitos interesses globais. É importante ressaltar que, apesar de todas as críticas, o Brasil possui uma rígida legislação ambiental e investe na preservação. É importante ressaltar que, apesar de todas as críticas, o Brasil possui sim uma legislação rígida ambiental e investe na preservação. Assim, muitas das críticas
elas ignoram todos os esforços de preservação e criam barreiras comerciais. Em resumo, o agronegócio brasileiro incomoda porque é competitivo, eficiente e essencial para o mundo. Além disso, as legislações brasileiras específicas protegem o futuro do produtor rural, sobretudo em casos de crises financeiras e climáticas, permitindo a prorrogação de dívidas e até mesmo a recuperação judicial. Então, produtor rural, não se abale com as críticas, mas eu estou curiosa para saber a sua opinião sobre esses grandes boicotes realizados pelos players. Deixe aqui o seu comentário. E agora vamos falar um pouquinho da safra 24-25, que promete ser uma safra muito boa. E agora, nesta safra, as condições climáticas devem ser favoráveis às culturas no campo. A última estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, aponta que a produção de grãos aumentará por volta de 8%, totalizando aí na casa de 322 milhões e 500 mil toneladas. E isso pode agravar o déficit da armazenagem. E para amenizar o quadro, é necessário um plano robusto de financiamento. Só para acompanhar o crescimento da produção brasileira, que cresce em média 10 milhões de toneladas a cada ano, seria necessário investir 15 bilhões de reais anualmente em armazenagem. Isso é, para acompanhar. Não é para tirar o déficit que já existe e está aí na casa de 120 bilhões de reais. Segundo a Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos, o governo brasileiro, o governo federal, ele destinou agora 7,8 bilhões de reais do atual Plano Safra ao Programa para a Construção e Ampliação de Armazenagens, o PSA. Os recursos superaram em 17,4% o montante da temporada 23-24, quando foram liberados 6,6 bilhões de reais. A iniciativa ela foi elogiada por diversos setores do agronegócio, mesmo que ainda distante do ideal. As linhas de crédito devem estimular a instalação de silos dentro da propriedade, o que reduz a dependência dos produtores rurais por armazenagens nas indústrias. E ressalta-se também a importância da redução da burocracia para a implantação dessas estruturas nas fazendas. Às vezes, você tem um trator que custa 2 milhões de reais, uma colheitadeira que custa outros 2 milhões de reais. E para você conseguir um financiamento nesse valor, basta um avalista. Já para construir uma estrutura de silo, é preciso hipoteca, licença de instalação ambiental, licença prévia de instalação e depois licença de operação. É uma complicação enorme que dificulta muito a vida desse agricultor. Pelo menos é o que aponta a Câmara Setorial desse departamento. Só para você ter uma ideia, a capacidade de armazenagem agrícola nacional, ela avançou nos 6 primeiros meses deste ano. O crescimento registrado foi de 5,4%, chegando a 222,3 milhões de toneladas, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número de estabelecimentos de armazenagem cresceu 3,5% em relação ao último semestre de 2023, totalizando 9.424 unidades armazenadoras mapeadas. A pesquisa também revelou que, dentre os produtos agrícolas, 5 concentram 96% do total estocado em toneladas. Soja, 43,3 milhões de toneladas, milho, 32,7 milhões de toneladas, arroz, 5 milhões, trigo, 2,6 milhões e café, 0,8 milhão. Apesar do crescimento identificado pelo IBGE, a estrutura de estocagem brasileira continua deficitária.
a Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos, que pertence à Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, revela a gravidade do cenário para o agronegócio. A ABMAC, ela tem avisado isso para o governo, principalmente num risco de um colapso logístico pós-colheita. E isso é muito iminente. E se São Pedro der um empurrãozinho de ter uma colheita boa no Brasil inteiro, existe um risco muito sério de um colapso. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: alguém está sentado na sombra de uma árvore porque alguém plantou uma árvore há um tempão atrás. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.